O caso do desaparecimento misterioso de Oliver Thomas no país de Gales em 1909 é considerado um dos incidentes mais bizarros de toda a história da Grã-Bretanha. Embora mais de 100 anos tenham se passado desde aquela época, muitas evidências desse caso ainda foram preservadas, e todas elas sugerem sua natureza sobrenatural. Então, o que aconteceu em 24 de dezembro de 1909 na pequena cidade de Brecon, no centro do país de Gales? É o que vamos descobrir no vídeo de hoje. Como sempre, na véspera do Natal, os habitantes da cidade de Brecon antecipam o feriado, preparando várias guloseimas e sentando-se à mesa para a confraternização. O aroma de carne defumada e pudim de maçã pairam no ar. Nada prenunciava a tragédia que estava prestes a acontecer. A família Thomas era muito famosa e respeitada na cidade, por isso, segundo contam, muitas pessoas costumavam ir à sua ceia de Natal. Naquele dia, cerca de 16 pessoas estavam lá, inclusive o único médico da região e um padre. Perto do fim do dia, o chefe da família notou que a mesa estava sem água. Ele pediu ao seu filho de 11 anos, Oliver, que fosse até um poço a cerca de 50 metros de sua casa. Estava nevando lá fora e fazia menos 10 graus Celsius. Então, Oliver calçou as botas, pegou um lenço, vestiu uma jaqueta e pegou um balde. Ele saiu, sem saber que nunca mais voltaria. Segundo testemunhas, apenas 10 segundos se passaram, quando de repente a conversa na mesa foi interrompida pelo choro desesperado de uma criança. Depois de algumas exclamações incoerentes, todos confirmam que ouviram Oliver gritando: "Socorro! Eles estão me levando!" Todos que estavam à mesa, depois de alguns segundos, saíram para a rua. O pai do menino quase não conseguia se mexer, ele estava tremendo. Então se levantou, pegou a arma e correu para fora. Porém, quando as pessoas olhavam para o quintal, não viam ninguém, a rua estava vazia, apenas o silêncio e a neve caindo, voando do céu em grandes flocos. Enquanto todos olhavam em volta, confusos, o pai seguiu os passos de seu filho, deixado na neve recém-caída. Era possível ver como o menino saiu de casa e foi em direção ao poço, mas a uma distância de 10 metros dele, os vestígios simplesmente desapareceram. Segundo depoimentos posteriores de testemunhas, 2 delas ouviram os gritos do menino de longe, vindos de algum lugar acima. Isso mesmo. Infelizmente, devido às nuvens e à neve, era impossível ver qualquer coisa no céu. Claro, toda a família e convidados, tendo previamente olhado para o poço, foram procurar Oliver pela cidade. Uma busca que levou 3 dias e na qual participou praticamente todos os habitantes da cidade. E, infelizmente, não deu em nada. O desaparecimento de Oliver nunca foi resolvido. No entanto, dada a singularidade do caso, foi falado em todo o país e não faltaram teorias. Durante muito tempo, a versão mais popular foi a de que uma águia gigante teria raptado a criança. De onde ela veio? Bom, reza a lenda que em 1897, um menino de 6 anos foi atacado por um grande pássaro que parecia uma águia. Ela provavelmente teria levado a criança se não fosse a mãe dele, que chegou a tempo de ajudar. As águias realmente são bastante fortes e podem levantar de 15 a 16 quilos, mas um menino de 11 anos pesava cerca de 2 vezes mais que isso. É improvável que 2 pássaros possam ter se reunido para sequestrar uma única criança. No entanto, há um ponto interessante aqui. Segundo a mãe do menino resgatado, a águia era totalmente negra. Os conhecedores de pássaros extintos apressaram-se em declarar que este pássaro poderia ser um membro da família dos teratonídeos, um pássaro pré-histórico gigante, o último dos quais desapareceu há cerca de 10.000 anos. A Argentavis é a maior ave que viveu na Terra.
com envergadura de até 7 metros. Ela poderia facilmente levantar um menino de 11 anos, mas a espécie, como dito, foi extinta há muitos anos, e é difícil imaginar que animais tão grandes habitassem a Terra e ninguém tenha visto desde então. Se considerarmos teorias plausíveis, então a versão de que Oliver se afogou no rio Ask, que flui pela cidade, vem à tona. A família Thomas morava a cerca de 500 metros deste rio, e naquele dia o menino pode ter ido buscar água no rio, ao invés do poço. Esta versão é apoiada pelo fato de que o balde com o qual ele saiu de casa nunca foi encontrado. Quanto às pegadas, elas podem ter sido pulverizadas por uma rajada de vento, embora esta hipótese não explique o grito de socorro. A outra versão de que Oliver queria pregar uma peça em sua família, ou efetivamente fugir de casa, mas o garoto sempre foi tido como uma criança séria e bem educada, que dificilmente tomaria tal atitude. Com o passar dos anos e o aumento da popularidade da ufologia, também aumentou o número de defensores da hipótese de que talvez o desaparecimento de Oliver seja relacionado a fenômenos extraterrestres. Para se ter uma ideia, se você procurar informações sobre este caso na internet, aparecerá várias versões sobre a história de um menino galês que desapareceu na véspera de Natal, sendo abduzido por alienígenas. Mas o que você acha que aconteceu com Oliver Thomas? Boa noite e durma bem.